Hoje vamos apresentar para vocês o pessoal da Umbanda que deu a graça de vir aqui falar um pouco sobre a religião, sobre a nação. E a gente pede silêncio e compreensão. Obrigado. Eles vão se apresentar um pouco. Eles vieram aqui para falar bastante sobre os princípios e a importância da Umbanda também na cultura africana como no Brasil. Agora eles vão se apresentar aqui para vocês. Boa tarde. Vocês não sabem a honra que eu tenho e que estou sentindo em poder estar aqui com essa juventude para falar um pouco desse Deus único. Vocês acabaram de ouvir a apresentação desses meninos. Bom, eu sou o dirigente espiritual Paulo Augusto. Essa aqui é... Bom, eu sou a Cláudia Souto, sou médium, espírita, umbandista, sou escritora. Eu, junto com o meu dirigente, nós acabamos de trazer, junto com os espíritos, a primeira Bíblia espírita do mundo, ao qual ela nasceu dentro da Umbanda, com os espíritos que atuam na Umbanda, não somente na Umbanda, porque espírito não carrega bandeira, mas eu vim hoje aqui apresentar para vocês que a nossa religião tem uma Bíblia, assim como outras religiões também têm. Ela também segue os ensinamentos de Deus, os ensinamentos dos espíritos, e também traz um pouco da nossa cultura, dos nossos orixás, para a gente que é da religião espírita ou qualquer outra religião. Tá aí, filhos, permita que eu chame assim, porque nós só temos um Deus. Esse aqui é o Pai Laércio, também acompanhando a gente no dia de hoje. É o vô do Pablo. Gente, quando eu disse que eu sinto muito feliz de poder estar aqui com vocês, falar para essa juventude, porque ainda há pouco vocês ouviram aqui quanto sofrimento trouxeram para esses negros, quanto sofrimento para os nossos índios, quanto sofrimento para tantos daqueles que sofreram na mão de outros que deveriam chamar de irmão. Foram punidos, castigados, mas aquela época era assim, é assim que se entendia, é assim que compreendia. Então tudo isso aconteceu, mas mesmo naquela época nós tínhamos um Deus único, e hoje nós da religião, aqueles que antigamente se chamavam de pretos, ou classificado ele de tantas outras coisas, escravos, eles tinham uma crença no coração, e essa crença era em Deus. Foi esse Deus, foi essa crença que levou eles à libertação, à paz. E aqueles negros daquela época, hoje nós umbandistas os chamamos de Senhor. Pedimos a eles a bênção, pedimos a eles a proteção, porque eles viveram naquela época o que nós não vivemos. Eles sofreram o que nós não sofremos. Eles recorreram a esse Deus com tanta força, com tanta fé, que conseguiram estar com Deus. Assim é a nossa visão. Então eu, como dirigente, aqui na terra a gente fala assim, o pastor, o padre, e na religião espírita o pai de santo, não é? Vocês devem conhecer assim, o pai de santo. Eu digo que pai de santo é Deus, porque eu, como encarnado, jamais conseguiria ter evolução suficiente para ser pai de um santo. Eu sou o servo desse santo, eu sou o aprendiz desse santo. O pai de santo é Deus. Eu só sou um missionário, um pregador, um sacerdote ou um dirigente espiritual, mas é conhecido no nosso país como pai de santo. E a gente vai respeitar, porque é assim que tratam, né? Então, eu digo aos senhores, não importa o nome da sua religião, nós só temos um Deus, nós temos um Deus único. Caminhos religiosos nós temos muito, candomblé, umbanda, católico, crente, protestante, xexenoê, quimbanda, tantos nomes, mas só existe um Deus
Só existe um caminho, só existe um reino. Por que guerreamos tanto no mundo em nome da religião? Porque nós punimos e castigamos em nome da religião. Nós somos irmãos, nós somos filhos de um só Deus. Um dia, que eu também sou escritor, um dia eu estou escrevendo as mensagens dos Espíritos, e um mestre espiritual me disse, anota aí, filho, e eu estou anotando, ele diz, o maior desencontro entre os filhos de Deus na terra chama-se religião. Aquilo foi um choque para mim, devia ser umas 3 horas da manhã, eu escrevendo, foi um choque. Eu disse, Senhor, eu sou um pregador, eu sou um missionário, e o Senhor diz que o maior desencontro entre os filhos de Deus na terra chama-se religião. Então eu devo estar no caminho errado? Ele disse, não. O desencontro dos filhos de Deus na terra chama-se religião, porque cada um cria um Deus para ele. Cada um cria uma lei e uma ordem, e faz com que essa lei e essa ordem seja a pura verdade nesse mundo, e as dos outros não é mais. O Deus do outro não serve. O Deus da religião católica é um, o Deus da religião espírita é outro, o Deus da religião evangélica é outro. Não, só tem um Deus. E se nós somos filhos desse Deus, nós somos irmãos, sim. Vamos nos encontrar num único reino. Não importa o nome da minha religião, eu teria que ter respeito à crença dos outros, respeito ao caminho religioso do próximo, porque não é o meu caminho ou o seu caminho. A escolha está na nossa fé, na nossa direção. Veja quanto esses escravos sofreram, mas só tinha Deus para se apoiar. Então eles faziam seus rituais, tocavam seus tambores, faziam suas ervas, em busca de paz. O mundo precisava mudar, o raciocínio. Por isso que eu disse que eu estou muito honrado em estar aqui com vocês, esses jovens, para que pudessem entender que a melhor religião do mundo é aquela em que você tem fé nela, confiança nela. A melhor religião do mundo é aquela em que você se sente bem nela. Só um Deus, só um reino, só um caminho. Então, as religiões do mundo tinham que estar de mãos dadas. O padre deveria visitar a minha tenda espírita, eu deveria visitar a igreja do padre, eu e o padre deveríamos ir fazer um culto na igreja evangélica, o pastor deveria fazer parte, porque se falamos de Deus, falamos de um Deus único, mas não é assim que a sociedade entende. Católico é católico e as outras religiões não servem. Espírita é espírita e as outras religiões estão erradas. O evangélico é evangélico e tudo que vem depois do evangélico não é certo. Como se cada um de nós tivéssemos um Deus único, um Deus para cada um de nós, para cada religião. Então o mundo teria paz se as religiões do mundo estivessem de mãos dadas. O mundo teria paz se nós se uníssemos, as religiosas do mundo se unissem em prol daqueles que necessitam. Eu sou um bandista, nasci um bandista, cresci um bandista e vou morrer um bandista, porque é assim que eu criei meu Deus. Ele me colocou numa posição de falar para os espíritas desse Deus, como colocou o padre para falar para os católicos desse Deus, como colocou o pastor lá naquela igreja para falar das suas ovelhas sobre esse Deus. É o mesmo Deus. Nós temos rituais. Se o pastor estivesse aqui, ele estaria de paletó, gravata e com a Bíblia na mão. Se o padre estivesse aqui, ele estaria com a sua batina. Mas se um dirigente como eu está aqui, então eu estou com os meus colares, porque é assim a nossa crença, o nosso caminho. Eu estou de branco, símbolo da paz, símbolo da paz. E meus colares, instrumentos de atuação junto ao campo em que eu atuo. Então,
Todos nós, filhos, devemos seguir esse único Deus, sermos irmãos independente da nossa religião. Veja quanto sofrimento vocês acabaram de ouvir. Se aqueles que escravizaram esses negros, os índios, tivessem um Deus no coração, talvez tivesse outro pensamento, um pensamento de irmandade, de união e de paz. Grato, e serei eternamente grato a esse Deus por esse dia, por poder estar falando para vocês no caminho umbandista, desse mesmo Deus que vocês conhecem na religião de cada um de vocês. Irmãos, eternamente irmãos. Cessemos as guerras, cessemos o preconceito. Vocês acabaram de ouvir aqui muito sobre preconceito, mas o preconceito não é só no negro, no índio. Há um preconceito violento em nome desse Deus, um preconceito violento em nome das religiões do mundo. Tudo podia ser diferente se nós nos amássemos aos outros, independente da nossa crença. Tudo seria diferente no mundo se nós estivéssemos de mãos dadas e não estabelecendo um Deus para cada um de nós, um Deus único, paz, amor, grandeza. Essa é a vontade de Deus. Não importa o nome da religião em que criamos. Em tempos muito antigos não havia tantas religiões como tem no tempo do século 21. Hoje nós temos muito mais religiões do que há muito tempo atrás, na época de Jesus, de Moisés. Então deveríamos ter mais paz, e não temos. Temos preconceito. E esses negros daquela época vêm mostrar para nós no século 21 que nós precisamos mudar o nosso raciocínio. Nós precisamos ter paz, nós precisamos ter luz, nós precisamos de evolução. Então o mundo terá paz. E o mundo, senhores jovens, está na mão de vocês. É vocês que vão mudar. Os negros tentaram naquela época, os índios tentaram e vieram lutando. E vocês jovens que conhecem a história, é hora de se darem as mãos, interpretarem melhor o caminho divino e trazer paz para o mundo, porque vocês é o futuro, é vocês o futuro. Modifique essa história. Não adianta nós virmos aqui lembrarmos da passagem dos negros e seu sofrimento se nós não fizermos nada daqui para frente. Está na mão de vocês. Tem juventude, hoje tem essa fantástica internet, traz todas as informações que vocês quiserem, mas é preciso ter um caminho. Nós temos, como disse a filha Cláudia, a primeira Bíblia espírita do mundo. Ela não veio modificar a outra Bíblia, não, porque a outra Bíblia, a Bíblia dos católicos, do evangélico, ela é a história divina. Nós espíritas também estamos trazendo a história divina, como os espíritos enxergam a história divina. Vocês vão se surpreender. A Bíblia tradicional traz lá Moisés, acho que vocês já ouviram falar nele, não é? Moisés da Bíblia Sagrada, aquele que abriu o mar, aquele que fez cair maná do céu, aquele que tirou os hebreus da mão do faraó. Moisés, meus queridos jovens, foi um dos maiores magieiros que vocês possam pensar na face da terra. Está lá na Bíblia tradicional, e aquela eu não escrevi não, aquela lá eu só acompanhei. Moisés fez cair maná do céu, alimento para o povo. Moisés tocou com seu cajado no mar, e esse mar, segundo a história, se transformou num rio de sangue. As pragas, caiu fogo do céu. Assim diz aí a Bíblia, não fui eu, não estou inventando não, viu filho? Está lá na Bíblia, está lá, eu não fui eu que escrevi não, eu acho que eu nem estava lá, mas está lá escrito a história. Então eu pergunto a vocês, Moisés agiu naquele rio
o transformando em sangue. O Moisés abriu aquele mar, Moisés fez cair maná do céu, Moisés fez todas aquelas pragas aconteceram, escreveu os 10 mandamentos, primeiro livro do mundo foi Moisés que escreveu. Muito bem, e quem ensinou Moisés? Não foi o Criador? Agora, transformar um rio em sangue não é uma magia não, filhos. Fazer sair água de pedra, cair maná do céu não é magia, filho. É magia sim. É magia sim. Então Moisés já naquela época era um espírita praticante, e que o Criador é que o ensinou a fazer aquelas coisas. Ah, mas Moisés está muito antigo, eu vou trazer para Jesus, 2000 anos só, 2000 anos. Jesus curou. A magia da cura. Jesus transformou até a água em vinho. Não é magia não, filho. Magia do bem, magia do amor, magia da paz. E nós, como espíritas, procuramos aprender essas magias com Deus, aprender essas magias com os espíritos, para nós trazermos a paz para o mundo, ajudar os que sofrem, aliviar a dor daqueles que sentem. É isso que os espíritos vêm nos ensinar na terra. Há muitos que dizem, mas isso não é possível, espíritos na terra. Aí eu vou perguntar a vocês, está lá na história sagrada de novo, Deus não enviou Jesus? E a história não diz, ele virá e se chamará Jesus, nascerá, e não é isso? Então subentende que um espírito encarnou na terra e esse se chama Jesus. E Jesus disse, eu posso, porque não vocês? Ele não tirou aquele título só para ele, não. Se Deus enviou Jesus, Deus não continua enviando os espíritos iluminados para ajudar a gente, para nos guiar, para nos orientar? Está na história, não fui eu que criei. Por isso, senhores jovens, eu vou encerrar, eu vou eternamente agradecer a esse meu Deus, por Ele ter permitido eu estar aqui junto com vocês hoje, para falar em nome dEle. Ao diretor, aos professores, aos organizadores, o mundo precisa disso, da nossa união, do nosso entendimento. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de Deus. E hoje, Deus concedeu o direito de eu estar aqui com vocês. Hoje, esses espíritos me abençoaram. Hoje vocês me abençoam. Porque essa oportunidade deveria existir em todo mundo, mas não é assim que funciona. Espírita é espírita, crente é crente, católico é católico, esse é aquele, não somos unidos. Em nome desse Deus nós não somos unidos. Mas se você pegar a Bíblia tradicional, a história que eu não escrevi, vocês vão ver quantas magias tem lá, filho. Um dia Deus disse a Moisés, Senhor, era a próxima Páscoa, Moisés, diga a esse povo que oferte uma ovelha a mim. O sangue desta ovelha você vai passar na porta das casas, porque a peste e a morte chegará para aqueles que não têm fé. Aí Moisés foi lá e disse a seu povo, oferte uma ovelha a Deus, o sangue dessa ovelha, passe na entrada da sua porta, porque a peste e a morte chegará. Aí fizeram. Aí o pessoal disse, Deus mandou fazer sacrifício de animal. Não mandou não, filho. E a carne, Deus disse, comemorem a vitória, alimente sua família, porque será tempos difíceis. E eles fizeram. Aí eu pergunto, meus filhos, não é magia não? Está na Bíblia. Deus mandou e Moisés fez. A magia do amor, a magia da paz, a magia da cura, a magia da proteção.
Que Deus continue iluminando vocês, jovens. Que dê muita força a vocês, sabedoria a vocês, para vocês transformarem esse mundo naquilo em que Deus sempre quis que fosse, um mundo de paz. No nosso mundo as flores nascem, as crianças têm a inocência, o sol nasce para todos nós, cai a chuva, a terra nos alimenta. Deus deu tudo de bom para nós, filho, e o homem cria a bomba. Deus deu tudo de bom para nós, filhos, e o homem cria as religiões para guerrear entre si, atacar, ferir. Que Deus os abençoe. Conto com vocês para que eu, quando mais velho tiver, eu possa ter uma paz, uma segurança, porque meus jovens vêm e vai transformar esse mundo. Vocês vão transformar esse mundo. Vocês vão acabar com esse tal preconceito, não só para os negros, mas para todos nós. Precisamos de vocês. Eu vou estar cansado, como os pretos velhos estavam, como os negros ficaram, como os índios ficaram. Mas vocês, juventude, levantem-se, busquem a paz, se deem as mãos, independente da religião, e transforme esse mundo naquilo em que Deus sempre quis.